Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 23. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês, nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá. Quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá e, virando-se, cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado, não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra que vocês vão possuir. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Amém. Capítulo 23, dentre tantos assuntos, nós percebemos aqui uma ênfase na santidade do Senhor em suas assembleias, ou na sua assembleia. A assembleia é a reunião do povo de Deus para buscá-lo, para ministrar ao Senhor, para honrar ao Senhor. E logo no início o texto fala sobre pessoas que não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Então, o primeiro aspecto que a gente quer destacar aqui é que pessoas mutiladas ou espiritualmente contaminadas, elas não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. E aqui, provavelmente, essa mutilação está falando de pessoas que se automutilaram
em adoração a falsos deuses, aos ídolos. E então o texto está mostrando que pessoas que tiveram um nível de comprometimento profundo com as trevas, elas não poderiam entrar na Assembleia Santa do Senhor. Inclusive o texto fala também dos bastardos, versículo 2. Bastardo é um filho ilegítimo, filho fora da aliança. E aqui também dá a ideia de que seriam filhos também de relacionamentos possivelmente incestuosos, como no capítulo 22 a gente viu, do homem se relacionar com a madrasta. O que o Senhor está mostrando, amado, é que nós que queremos andar com Deus e buscá-lo, nós devemos nos santificar continuamente. Que nós não devemos ter mistura daquilo que é impuro com a glória de Deus que deve ser honrada nas nossas assembleias, nas nossas reuniões. Nós não devemos misturar o santo com o profano. O texto então está falando de pessoas que estavam comprometidas profundamente com o pecado, então estavam deformadas moralmente, espiritualmente contaminadas. E isso, no contexto aqui de Israel, parece uma proibição para que eles entrem na congregação do Senhor, e nesse contexto certamente mas para nós a aplicação é que a pessoa que se compromete profundamente com as trevas, ou que tem contaminação espiritual, ou até herança espiritual, debaixo de cargas de maldição, elas não conseguem congregar, elas não conseguem participar livremente da comunhão dos servos de Deus, do povo de Deus, da assembleia solene ao Senhor. Elas não conseguem se elas não se arrependerem profundamente. O arrependimento profundo, verdadeiro, é que nos liberta de toda a contaminação espiritual que nós já fizemos no passado, seja vínculo com idolatria, seja contaminação espiritual por sermos fruto de um contexto familiar, onde o pecado estava predominando. Mas hoje no Evangelho, onde abundou o pecado, quando há arrependimento, vai superabundar a graça de Deus. Mas o que o texto nos dá a ideia é que a congregação do Senhor deve ser santa. As nossas assembleias, os nossos encontros, devem nos ensinar sempre a uma santidade progressiva, a nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. E o capítulo 23 então está falando disso. Pessoas com espírito de bastardia, pessoas que nasceram aí fora de uma aliança familiar legítima, pessoas que não tiveram um discipulado para temer a Deus, conhecer a Jesus através dos seus pais, dos seus avós. Essas pessoas têm muita dificuldade de realmente ter uma aliança e congregar e saber até o que é assembleia solene, que o Senhor está dizendo aqui. Amado, quando nós nos reunirmos, todas as vezes nós devemos gerar uma assembleia ao Senhor solene, um lugar onde o Senhor é honrado e glorificado. Nós podemos nos reunir, ler Bíblia, falar do nome de Deus, cantar, mas não ser uma assembleia ao Senhor, onde o Senhor é honrado, glorificado. E há pessoas que nunca se sentirão parte do povo de Deus, elas culparão até o povo de Deus, mas porque elas não trataram essas mutilações, essas deformações espirituais, contaminações que elas trazem de gerações às vezes. A Bíblia fala sobre heranças espirituais. Então, o que o texto está mostrando é que toda aliança com o pecado, seja dos nossos pais, antepassados ou nossa, no passado, elas podem comprometer a nossa vida profunda com Deus e com a congregação do Senhor. E tudo isso, amado, é tratado quando há arrependimento. Basta a gente olhar para Raabe na Bíblia, que era uma prostituta de Jericó, mas ela creu no Deus de Israel, e ela não só foi inserida no povo de Deus, casou entre o povo de Deus, como ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Basta olharmos para Ruth, que era moabita. O texto aqui fala que os moabitas, os amonitas, não poderiam entrar na congregação do Senhor. Está mostrando o nível de herança espiritual amaldiçoada que estava sobre eles. Mas na história bíblica mostra alguns deles se rendendo, se aproximando, se tornando parte do povo de Deus. Porque onde há arrependimento genuíno, Deus vai tratar com as contaminações que nos afastaram de Deus e da congregação e da assembleia solene do Senhor. Em segundo lugar, além desse aspecto aí da assembleia do Senhor,
quem pode estar nessa assembleia, e é interessante que o texto fala para a gente, até o povo de Israel deveria ser bem receptivo com os egípcios, porque os egípcios, ainda que eles foram escravizados pelo governo do Egito, quando eles chegaram no Egito, eles foram bem recebidos. Então Deus aqui, ele faz essa separação. Irmãos, mesmo pessoas que não são do Senhor, todo gesto em favor do povo de Deus, Deus, ele considera, é algo tão especial. E o Senhor também fala aqui, além desse aspecto da assembleia, o segundo aspecto que eu quero destacar é que o ambiente entre o povo de Deus deve ser sempre honrando a presença dele. O nosso ambiente de convivência, de comunhão, de congregar, deve sempre honrar o Senhor. Perceba que o versículo 9 em diante está falando sobre o exército de Israel, e falando de guerra, e ele diz, olha, o exército que vai sair para lutar, o versículo 9, vocês devem guardar-se de todas as coisas más. Então, se alguém tiver poluição noturna, se alguém tiver contaminado, até mesmo o texto fala sobre a pessoa que ia fazer as suas necessidades, ela deveria cobrir, ela deveria manter aquele ambiente até com higienização, um ambiente que não viesse a trazer contaminação sobre eles. Mas o texto diz que eles deveriam fazer isso porque o Senhor caminhava no meio deles. Versículo 14, o Senhor anda no meio do acampamento de vocês, para livrar vocês, então vocês devem se purificar, se santificar, se afastar de tudo aquilo que contamina vocês. Irmãos, como nós podemos aprender com isso? Em Apocalipse, diz que o Senhor Jesus, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e por isso, das 7 cartas, o Senhor chama 5 ao arrependimento. O Senhor mostra que é necessário que a gente promova os nossos encontros, a nossa vida no geral, ela deve ser uma vida santificada. Tudo aquilo que contamina o nosso coração, sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que nos afasta da pureza do Evangelho, nós deveríamos estar sempre renunciando, sempre tirando da nossa vida, sempre colocando diante do Senhor, confessando diante do Senhor e removendo do nosso coração. Por quê? Porque o Senhor caminha no nosso meio. Nós deveríamos e devemos ter ambientes onde o nome do Senhor é honrado em nosso meio, a maneira que a gente se reúne, a maneira que a gente até se veste para estar diante do Senhor como congregação. Tudo nós devemos fazer para honrar o Senhor, tudo, desde o primeiro pensamento do dia, quando a gente acorda, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, deve ser para a glória de Deus. Então o texto fala de pureza, fala de higiene, fala de santificação, porque o Senhor anda no nosso meio. Em terceiro lugar, o capítulo 23 de Deuteronômio nos mostra que o povo de Deus, ele deve ser acolhedor, mas sempre muito firme contra o pecado. Irmãos, o texto fala aqui de escravos que fogem, no versículo 16. É importante a gente sempre lembrar que aqui está falando sobre Israel como uma nação. Inclusive, ainda hoje, há leis sobre extradição de um povo para outro, de uma nação para outra. E aqui Deus está dizendo o seguinte: escravo que fugiu de outra nação, chegou, acolham, tratem ele bem. Geralmente pessoas estavam fugindo ali até de maus tratos. Então o povo de Deus deve ser um povo acolhedor. Às vezes nós temos muito medo quando alguém chega que a gente não conhece. O povo de Deus deve ser acolhedor. Mas ao mesmo tempo, então Israel era proibido de fazer extradição de fugitivos, Ao mesmo tempo, o texto está falando aqui que pessoas no meio de Israel que se prostituíam e depois até queriam fazer voto, trazer o dinheiro para consagrar o Senhor, não deveria ser aceito, deveria ser proibido, tanto a prostituição quanto o lucro da prostituição trazido até a congregação. A congregação do Senhor deve ser santa. O objetivo, amado nosso, nunca tem que ser dinheiro. Deus não precisa do dinheiro nosso. Deus é dono de todas as coisas. Nós precisamos consagrar nossas ofertas a Ele, dízimos a Ele, porque nós temos uma aliança com Ele e temos uma consciência que somos parte de um povo, que nós não queremos lesar a ninguém.
e queremos ser parte do que Deus está fazendo. Agora, a pessoa, lucro desonesto, lucro que não é fruto de trabalho, não honra o Senhor. Porque é como se você estivesse trazendo para Deus, dizendo: Deus, o Senhor me deu esse dinheiro dessa forma. Não foi o Senhor que deu, foi o teu próprio pecado, foi a própria obra da carne. Então Deus está dizendo: não aceite esse dinheiro contaminado. Bom, que coisa maravilhosa. Nós precisamos ser acolhedor com as pessoas, mas nós precisamos ser claramente contrário a todo lucro desonesto, corrupto. Se alguém, por corrupção, recebe um dinheiro muito grande e quiser trazer à casa do Senhor, o conselho que a gente daria é: compre mantimento e doe para as pessoas, mas não traga para a casa do Senhor, porque a casa do Senhor deve ser santa, e até a nossa oferta e dízimo deve ser fruto do nosso reconhecimento que Deus foi quem nos deu o trabalho, a força, a vida, tudo vem dele, por isso nós trazemos para ele. Mas nada do que é impuro deve ser aceito por nós. E em quarto e último lugar, irmãos, o texto de Deuteronômio 23 também nos fala sobre o temor do Senhor em todas as nossas condutas. Talvez seja uma das dificuldades maiores para nós nesse tempo, porque muitas pessoas confundem liberdade, confundem intimidade com Deus com irreverência. Nós precisamos pedir a Deus nesse tempo um batismo de temor em nosso coração. Perceba que o Senhor está falando que em todas as nossas condutas nós devemos ter temor. O texto fala, por exemplo, de emprestar algo para um irmão nosso, para alguém familiar. Versículo 19: de um compatriota vocês não devem cobrar juros. Tem alguém precisando de ajuda? Nós devemos ajudar, sem aquela ambição de ter lucro sobre aquela pessoa, de aproveitar o momento que aquela pessoa está, para não, eu te empresto, mas olha, os juros, você sabe, né? Mas a aliança que a gente tem, não deveríamos nem cobrar juros, ainda que a Bíblia fala de não cobrar com usura. Mas o texto está falando aqui da nossa conduta com o temor de Deus, a maneira que você trata o seu irmão, o como nós nos relacionamos uns com os outros, na necessidade uns dos outros, deve já demonstrar o temor de Deus. Além disso, o texto fala também da gente não desonrar o Senhor dos nossos votos. Versículo 21 diz: se fizer um voto ao Senhor, não deve demorar em cumpri-lo. Quantas vezes nós fazemos votos precipitados? E o texto está dizendo o seguinte: se você não fizer voto, fique tranquilo, Deus não está te cobrando nada. Mas quando você faz um voto, você deveria cumpri-lo rapidamente. Por que isso? Por causa do temor de Deus. Quando você ora, fala que vai fazer algo, faz um voto e não cumpre, você está sendo mentiroso, superficial, você está desonrando o Senhor. Então o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: se você fizer isso, o teu próprio coração vai se deformando, vai se acostumando com uma vida superficial. Irmãos, nós devemos fazer votos e cumpri-lo rapidamente. E quantos votos nós já fizemos? Quando você entregou a sua vida a Jesus, você fez um voto de viver para a glória dele, de servi-lo, de buscá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar. Nós devemos voltar sempre a estes votos e rever se estamos cumprindo de maneira integral, amorosa, temente ao Senhor. Irmãos, o temor do Senhor deve estar em todas as nossas condutas. Orações que a gente faz em silêncio, o Senhor ouve. Votos que a gente faz no quarto, o Senhor ouve. Nós devemos nos arrepender quando percebemos que não cumprimos. E muitas vezes isso é uma realidade. Mas também esse temor do Senhor deve estar nos relacionamentos, como nós recebemos pessoas, como nós usamos aquilo que é do outro. Olha que interessante, versículo 21 até o 25, o contexto de Israel. Além do voto, no versículo de número 24, diz: quando você entrar na vinha do seu próximo, você pode comer uvas à vontade. Era uma prática, e ainda hoje tem lugares que aqueles frutos que estão ali no muro, ou você vai à casa de alguém, o Senhor está dizendo o seguinte: nós devemos revelar o temor de Deus, primeiro sendo hospitaleiros. Alguém chega na nossa casa, é muito bom, né? As pessoas se alimentarem, participarem, tendo a alegria de receber a gente em casa. Irmãos, quem tem um coração aberto, tem a casa aberta, para receber pessoas.
Há pessoas que são reservadas, eu não gosto de ninguém na minha casa, mas alguma coisa não está certa, né? A não ser nesse tempo que a gente está tendo mais cuidado mesmo de ir na casa um dos outros, né? Algumas pessoas têm esse cuidado. Mas no contexto normal, o Senhor está dizendo o seguinte: você vai à casa de alguém, alguém vai à sua casa, tem uma lei que Israel tinha que poderia comer do que estava ali. Porém o Senhor disse algo, olha só o temor de Deus, nós devemos ser hospitaleiros, nós devemos ir à casa uns dos outros, mas o texto diz, não leve embora num cesto mais fruta. No versículo 25, você pode arrancar a espiga com a mão, mas não colha nada com a foice. Irmãos, o Senhor está falando aqui sobre a exploração do outro. Quando a gente começa a querer lesar sempre o outro, tirar sempre algo do outro, sempre ter lucro sobre os relacionamentos, amizades interesseiras. Irmãos, coisas que nós temos que lidar no nosso coração até o dia da volta do Senhor. Nós temos que revelar o temor de Deus nas pequenas coisas. Sermos, hoje a gente tem prática, às vezes a gente vai à casa do irmão, o irmão pede para a gente levar, né? Leva para casa, e aí é diferente. Mas quando a gente começa a ter essa ambição dentro do coração, sempre aquela cobiça que vai nos corroendo e vai nos tornando injustos, porque o temor do Senhor, irmãos, nos liberta de todas essas obras da carne. Que Deus possa nos dar um coração mais temente para as nossas assembleias, para o nosso dia a dia, em tudo que a gente fizer. Amém? Pai, obrigado. A tua palavra nos ensina, mesmo esse texto que tem toda uma revelação para aquele tempo, ele nos ensina princípios. E nós oramos nessa manhã para que o Senhor nos encha mais do teu temor, nos ensine a ser congregação e a, ó Deus, construir assembleias ao Senhor em todas as nossas reuniões. Precisamos preparar, ó Deus, e preservar um ambiente que honre o teu nome. Senhor, eu oro para que o Senhor nos encha mais do teu temor, para cumprirmos votos, para sermos acolhedores, para sermos, ó Deus, claramente contrários a toda prática do pecado que tenta se infiltrar na tua congregação. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos para sermos, Pai, essa congregação que o Senhor quer edificar para a tua glória. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.